Trump disse que acabou, mas as reviravoltas continuam. Um fala uma coisa, outro fala outra sobre o conflito com o Irã, e isso está enlouquecendo todos. Sei o que você pensa, Lark Davis. Ainda falamos do conflito com o Irã. É o assunto mais importante nos mercados globais neste momento. Nada mais chega perto. Bolha de crédito privado, quem se importa? Gastos de capital em IA, quem se importa? Ninguém se importa. Essas coisas não são mais importantes. Esse é o assunto. Por isso precisamos continuar falando e trazendo atualizações. Temos gráficos do Bitcoin, de ações e muito conteúdo para o vídeo de hoje. Então vamos lá. Trump afirma a assessores que quer encerrar a guerra do Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. Então, o resultado final da guerra é que o Irã continua controlando o Estreito de Hormuz e instala um pedágio que cobra 2 milhões de dólares por barco para sempre. Isso não parece uma vitória. Isso parece um grande passo na direção errada aqui, Dom. O secretário do Tesouro Bessent afirma que os Estados Unidos retomarão o controle. Está tudo certo, mas perceba isso na energia, senhora. Seja por meios militares ou por escoltas multinacionais. Vocês podem alinhar os argumentos? Isso ajudaria. Obrigado. Devemos ver escoltas multinacionais em breve. Muitos países precisam reabrir o estreito para evitar graves consequências econômicas. Isso é real, não exagero. Depois falo mais sobre o assunto. Trump afirmou que os Estados Unidos negociam com o presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, e que em cerca de uma semana saberão se ele é alguém com quem a América pode trabalhar. Então o Irã publica isso e afirma não ter negociado com os Estados Unidos em 31 dias. Quem fala aí pra verdade? Ninguém, é isso. Marcos Gunlike, do Ministério das Relações Exteriores do Irã, não conduziu nenhuma negociação com os Estados Unidos. O que aconteceu foi um pedido de negociações acompanhado de propostas americanas que chegam até nós por meio de alguns intermediários, incluindo o Paquistão. Nossa posição é clara. Dedicamos todos os esforços para defender nossa soberania. Chris Patel publica o seguinte: a situação atual de Boris Sen está chegando ao fim. Você não fala sobre sair para beber depois enquanto joga pôquer, a menos que esteja quase terminando o jogo. Neste ponto, acho que é seguro dizer que tanto o Irã quanto os Estados Unidos estão procurando maneiras de sair da situação sem perder a dignidade. Essa, provavelmente, é uma das declarações mais importantes. Ambos os lados precisam voltar para casa dizendo que venceram. Assim, ambos podem declarar vitória, todos seguem em frente e depois resolvemos o resto. Resposta a Rony e ao presidente: qualquer decisão sobre o fim da guerra será tomada após avaliar todas as condições para preservar honra, segurança e interesses do Irã. Mas lembre-se, este é um evento muito impactante acontecendo agora. Quem tenta minimizar não entende suas implicações. Certo, uma guerra, 7 escassezes globais: petróleo bruto, GNL, fosfato, hélio, amônia, enxofre, ureia. O Golfo Pérsico produz muita coisa, grandes commodities globais que têm um impacto enorme. Não é exagero dizer que, se isso continuar acontecendo, se não houver uma diminuição das tensões, estamos caminhando para uma recessão global, potencialmente uma depressão global, se isso se arrastar por meses ou anos. Com o tempo, encontraremos novas fontes de suprimento, as coisas vão se reorganizar e a maré vai virar. Mas precisamos de uma diminuição das tensões. Trump precisa muito de uma diminuição das tensões, politicamente falando. E os iranianos provavelmente estão dispostos a ir até o fim aqui, mas eles provavelmente também prefeririam não fazer isso se puderem. Mas todos esses suprimentos são extremamente essenciais para a economia global. Fertilizantes. Caramba, Luiz, fertilizantes, cara. Pense nas implicações de não ter fertilizante suficiente para o mundo. Estamos falando de uma escassez global de alimentos. Vai ficar dramaticamente mais caro levar comida até a sua porta e tudo esse tipo de coisa. Não subestime a seriedade disso nesse período em que ainda precisamos encontrar algum tipo de diminuição das tensões. Agora, o outro lado é o seguinte: o Irã atingiu um porta-aviões na costa de Dubai. Mesmo que Trump queira desistir de decisões ruins, o Irã não recua. Tropas em solo neste fim de semana, em pleno feriado prolongado nos Estados Unidos, o que é problemático. Fim de semana da Páscoa, os mercados não abrem na sexta-feira. Então, se eles vão tentar tomar aquelas ilhas na costa do Irã, vai acontecer neste fim de semana. Se houver tropas dos Estados Unidos em solo, vai ser neste fim de semana,
porque isso dará 3 dias para o mercado absorver qualquer loucura que aconteça antes de reabrir. Isso seria uma grande escalada, um passo enorme na direção errada. E aí aumenta o risco de o Irã retaliar e explodir tudo. Mais instalações de GNL e petróleo, mais usinas de aço e alumínio no Oriente Médio, interrompendo novamente cadeias de suprimentos globais por anos. Ao mesmo tempo em que agora vemos países ao redor do mundo enfrentando enormes faltas de combustível. A Coreia acabou de anunciar hoje que vai ter que começar a restringir voos porque não tem combustível de aviação suficiente. Gasolina e diesel acabando nas bombas. É uma crise global. Se isso não acontece onde você mora, talvez só perceba o preço da gasolina subindo um pouco. Compreenda as consequências globais do que ocorre agora. Vai além do seu lar. Barril de petróleo bruto, $110. Ainda não é dramático. Porém, se houver forte alta e fechamento diário acima de 113 ou 115, isso pode indicar nova disparada do petróleo, especialmente se os Estados Unidos enviarem tropas no fim de semana. Minha operação de hype bateu no stop ontem. A média móvel exponencial de 20 dias não se manteve, mas usamos o stop loss. Foi só um pequeno prejuízo. Tá tudo certo. Tem sido difícil operar no mercado atual, por isso quase sempre fico fora das operações. Às vezes surgem oportunidades óbvias, mas geralmente me contento em seguir com meu hobby de operar, entrando ou não em operações. O importante é esperar bons setups. Não force as coisas. Se ainda não está na BitUnix, pode operar comigo lá. O link está abaixo. A campanha diz ter terminado, mas foi estendida por mais 3 semanas. Se quiser participar, use o link abaixo. Ao se cadastrar, pode ganhar até $400 de bônus. Depositando 2.000, recebe $400 de volta. Depositando $1.000, recebe 200 de volta. Está disponível para qualquer pessoa, em qualquer lugar, que é, claro, você é qualquer pessoa. Você está em qualquer lugar. Na verdade, você é alguém em algum lugar, certo? Eles possuem as moedas que você quer negociar. Dá para operar comprado nas quedas e vendido nas altas, entre outras opções. Link aí embaixo, vai lá conferir. Muito obrigado. Então, Elon Musk postou esse gif animado de uma garota de anime dançando na frente de um logo do Bitcoin. Da última vez que ele postou essa imagem como uma imagem estática foi lá em 2020. Depois disso, o mercado disparou completamente. Dessa vez, Elon posta e literalmente nada acontece. O efeito do Elon postar sobre criptomoedas basicamente não existe mais. Mas olha, quem sabe na segunda vez dá sorte. Vamos ver. Seria bom, não seria? Quinton disse que nas 3 ocasiões passadas, isso levou a uma explosão de alta. Esse é o RSI de 2 semanas, que atingiu os mesmos níveis que já atingiu anteriormente no fundo dos mercados de baixa, antes dos preços começarem a disparar para cima. Agora, eu vi muitas pessoas comentando online que sim, esse ciclo vai ser diferente. O ciclo de 4 anos será quebrado, mas não do jeito que você pensa. Não para cima, mas para baixo. Estamos indo para uma depressão global e o Bitcoin vai cair muito mais do que todos pensam, especialmente pelas histórias que vou contar agora. E por causa disso, sim, o ciclo de 4 anos vai ser quebrado, cara. Nós vamos cair muito. Uma visão bem pessimista, claro, mas existem alguns pontos de Fuji para apoiar esse raciocínio que eu quero compartilhar com você em instantes. Mesmo assim, Quinton, é um gráfico interessante. Gostei. Se tivermos uma repetição histórica, então o fundo pode estar muito mais próximo do que as pessoas pensam. A MicroStrategy de Michael Saylor não comprou Bitcoin na semana passada. Saylor, precisamos de você. Onde você foi? Volta e compra as moedas, compra o Bitcoin. O que está fazendo? Ah, tá difícil aqui fora. Nem o Michael Saylor compra mais Bitcoin. O Cozy Caller posta isso após cerca de 6 meses no vermelho. Vou assumir os riscos e manter posições longas. Pode ser facilmente 7 meses no vermelho, mas é como apostar na roleta. Sai vermelho 6 vezes e você acha que o próximo será preto. De qualquer forma, eu sou um apostador. Eu gosto de como as coisas estão. A sequência mais longa de velas mensais vermelhas na história do Bitcoin foi de 6 meses, o que não significa nada. Podemos ter facilmente um 7º mês no vermelho, um 8º, um 9º. Vermelho pode ser a única cor que veremos por muito tempo. Sempre é possível.
No entanto, as probabilidades de um apostador diriam que na próxima semana, no próximo mês, pode ser verde. Pode não ser muito verde, mas suficiente para um rally de alívio, especialmente com notícias de nova desescalada. Trump não pode, politicamente, deixar isso continuar. Não pode ser o cara que causou a depressão global. Tudo que ele queria conquistar em 2 anos e meio de presidência será descartado. Hassid postou isso. Essa é uma grande notícia que tem circulado hoje. Basicamente, o Google divulgou algumas novas informações. A pesquisa do Google demonstra uma implementação 20 vezes mais eficiente do algoritmo de Shor, que poderia quebrar o Bitcoin com 500 mil qubits físicos. O Google prevê uma transição pós-quântica já para 2029, não mais para meados da década de 2030. Computadores quânticos desse nível podem surgir até o final da década, em 3 anos. Desenvolvedores do Bitcoin precisam agir agora. Michael Saylor financia desenvolvedores do Bitcoin para torná-lo mais resistente à computação quântica. Mas caramba, o desafio foi lançado. E isso é um grande FUD, porque a menos que isso seja resolvido muito em breve, o Bitcoin pode estar em risco. Há 6 milhões de Bitcoins em endereços antigos que podem ser hackeados e despejados no mercado, mesmo com uma atualização, porque esses donos podem não atualizar suas carteiras. Será que Satoshi ainda está por aí em algum lugar? Se for o caso, vamos descobrir, porque ele vai precisar atualizar suas carteiras, mover suas moedas. Sim, afeta o Ethereum também. Não é só o Bitcoin. Então isso significa que de 70% a 80% do mercado será afetado pela computação quântica. Temos um prazo de 3 anos. O mercado cripto precisa se organizar e rápido. Mineradores de Bitcoin como Marathon, Riot, Huda e Core Scientific estão vendendo Bitcoin para investir em infraestrutura de IA, considerando isso um uso melhor do capital do que manter o Bitcoin minerado. Acho que ninguém está realmente percebendo o quão estranho isso é. Essas pessoas são as que mais entendem as propriedades monetárias do Bitcoin. Eles estão nas máquinas, entendem a matemática do halving, eles conhecem o cronograma de oferta melhor do que qualquer um e mesmo assim estão escolhendo vender. Agora, os mineradores de Bitcoin sempre foram, principalmente, um negócio voltado a gerar caixa. Empresas como a Marathon acumulando grandes quantidades de Bitcoin eram algo interessante, existe uma ótima narrativa. Não fez as ações subirem muito, mas a narrativa existia. As empresas acumulam BTC, mas sempre foram negócios voltados a gerar caixa. Eles mineram o BTC, vendem por dinheiro e pagam os acionistas. É assim que funcionou até agora. Então, eles vão continuar rodando Bitcoin paralelamente? Eu acho que sim. Se houver dinheiro a ser ganho, por que não? Além disso, eles já têm todas as máquinas. O problema é, será que eles vão reinvestir em novas máquinas? Após 2 ou 3 anos, as máquinas de mineração de Bitcoin atuais ficarão obsoletas e não poderão ser usadas para outros fins. Elas são literalmente chamadas de computadores de aplicação específica. Essas grandes caixas que são projetadas especificamente só para minerar Bitcoin. Então, não é possível fazer IA com elas. Por isso, precisam comprar GPUs de IA da NVIDIA e similares. O BTC continua sendo rejeitado na parte inferior do canal. Tivemos 2 tentativas de alta, movimentos bem fortes para cima, mas todos foram revertidos, empurrados de volta para baixo e o preço continua sendo negociado abaixo desse canal. Queremos ter um fechamento diário sólido de volta dentro do candle e fazer isso em breve. Estamos grudados aqui na linha do canal, então isso talvez seja um pouco construtivo. Parece que somos rejeitados nesse nível. Agora, tudo depende das notícias. Se as tensões caem, o Bitcoin sobe. Se aumentam, o Bitcoin cai. É basicamente isso no momento. Etia segue surpreendentemente em seu canal. Tom Lee, é melhor comprar mais um pouco de ETH, camarada. Solana, rompimento de baixa clássico, de manual, a partir do padrão de cunha ascendente entre as principais moedas. Está mostrando a maior fraqueza aqui, obviamente. Mike Wilson diz que a correção do SP500 está chegando ao fim. Depende da desescalada. Não creio que o fim esteja próximo se houver depressão ou recessão global, ou se o Oriente Médio não tiver solução logo. Repito, não é hipérbole. Esta é a simples realidade das cadeias de suprimentos e da economia global.
O mundo não suporta barris de petróleo acima de $100. Não dá para sobreviver com petróleo a $150 o barril. A demanda vai corrigir isso, mas infelizmente, por causa de uma recessão, as pessoas não terão dinheiro para comprar petróleo, gás, fazer qualquer coisa, viajar ou comprar comida. Phil Rose aponta que ações costumam subir após a alta do VIX, que chegou a 31 historicamente. O S&P 500 retorna em média 9,5% nos 6 meses seguintes. Meses após o índice do medo atingir esse nível, a volatilidade favorece os retornos mais do que mercados parados. Isso é verdade. Os futuros do SPX estão subindo forte, atualmente com alta de 1%. Pode parecer pouco, mas é uma alta significativa para um índice que vale trilhões de dólares. Ontem, o S&P 500 chegou a cair até 9,8%. Agora, lembre-se, em índices e ações, menos 10% é considerado uma correção técnica, menos 20% é um mercado de baixa. Quase alcançamos a correção técnica. O que é interessante, e eu gostaria de chamar sua atenção para isso, é que ontem o SP 500 ficou sobrevendido no RSI, no gráfico diário, mostrando que estamos em um momento de venda muito forte. E geralmente, esses momentos costumam acontecer perto do fundo. Nem sempre é assim. Veja, 2025, tivemos um movimento inicial para baixo até o RSI sobrevendido. Um pequeno rally antes das ações despencarem completamente. Certo. Em outras situações aqui, agosto de 24, aquela leitura de sobrevenda marcou o fundo. Em abril de 24, aquela leitura de sobrevenda basicamente marcou o fundo. Então vamos ver. Medo e ganância, claro, também estão muito baixos. Normalmente é um indicador que aparece perto de um fundo, mas estamos vivendo um momento muito interessante agora devido à dinâmica da situação do Irã. Então tudo pode acontecer. Oi pessoal, lembram da semana passada quando falei sobre o quanto as pessoas estavam loucas por pagar? $572 por ação no Fundrise Innovation Fund, que possui ações pré-IPO no valor de $19 por ação, como Anthropic, SpaceX, coisas desse tipo, Anduril. Surpreendentemente, incrivelmente, caiu 83% em 4 dias. E você tem que tomar cuidado por aí. Os VCs usaram as pessoas para sair da posição aqui. Isso estava literalmente sendo negociado a 30 vezes o valor do ativo subjacente. Seja usado. Beeble, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Quem estava comprando aqui em cima? Isso é uma loucura, cara! A avaliação implícita da SpaceX no fundo de inovação Fundrise a $572 era tipo 34 trilhões de dólares, ou algo assim, o que faria dela 7 vezes maior que a Nvidia. Saiam daqui com essa loucura de vocês. O que é isso, cara? A Meta caiu bastante recentemente, quase atingindo a média móvel exponencial de 200 semanas. O pré-mercado mostra que ela está subindo um pouco, com, claro, o índice em alta no geral hoje. A Microntech continuou caindo bastante ontem. Olha só isso. Caiu mais de 10% em uma única sessão de negociação. Acho que Ray Dalio comprou uma grande quantidade dela por aqui em algum lugar. Não fez diferença nenhuma. Grande distribuição aqui. Novas oportunidades devem surgir em breve para isso. A Circle também despencou, mas retornou à zona de compra. Essa região entre 85 e $95 pode ser um lugar interessante para acumular mais Circle. Se você acha que a desescalada vai acontecer e que Trump não pode politicamente se dar ao luxo de explodir o mundo inteiro, então isso provavelmente vai subir bastante em breve. Mas isso também vai continuar despencando feito louco se a escalada continuar e os mercados de ações podem continuar corrigindo no geral. Se ainda não está no círculo interno, esse cara aqui. Se você não faz parte do círculo interno, está perdendo. O lugar é incrível, eu adoro, espero te ver lá. São $50 por mês, com 7 dias de teste grátis, relatórios semanais de altcoins e níveis de suporte semanais para ações de tecnologia. Você recebe várias atualizações semanais, com posições longas e curtas em criptomoedas, ações e metais. Você recebe nosso robô de sinais de negociação. Você recebe nosso robô Agente Lark para te ajudar a analisar tokens e muito mais. Link aqui embaixo. Eu adoraria te ver lá dentro. Obrigado por assistir. Valeu!